Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6. Pessoal que está em casa aí participando pelo Facebook, nos faça saber como que o som está chegando aí, tá ok? Nosso técnico Luiz Felipe já está cuidando, e o presbítero Samuel, que é o diretor de música da igreja, um dos líderes, juntamente com o Gildenes, eles estão aí supervisionando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Nós vamos falar hoje sobre os perigos da riqueza. Não é pecado ser rico, mas desejar ser rico tem os seus perigos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de falar no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, sobre a relação de empregadores e empregado, patrões e funcionários, depois de falar também a partir do versículo 3 até o versículo 5 sobre, na verdade, ele denuncia os falsos profetas a partir do versículo 3, e ele diz que o que move os falsos profetas é o orgulho e também a ganância. E ele fala das características dos falsos profetas aí nos versículos 3, 4 e 5. Ele já tinha batido nessa tecla no capítulo 1, versículo 3, quando ele deixou Timóteo na cidade de Éfeso para organizar, na verdade, para reorganizar aquela igreja e também para colocar a casa em ordem, para supervisionar a igreja. E uma das advertências que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, isso está no capítulo 1, versículo 3, é para que Timóteo pudesse advertir ou combater os falsos profetas. No capítulo 4 também a gente viu isso a partir do versículo 1. Paulo, uma vez mais, combatendo os falsos profetas. E aqui, a partir do versículo 6, nós vamos ver um contraste. Se a partir do versículo 3, no capítulo 6, Paulo está falando da motivação dos falsos profetas. E a motivação dos falsos profetas é uma motivação errada. A motivação deles é a ganância. Aqui Paulo está dando uma sequência, ele está dando uma continuidade, e ele está contrastando sobre essa questão dos falsos profetas, no sentido de que nós devemos nos contentarmos em Deus, nós devemos buscarmos a piedade. Não é pecado ser rico, não é o ponto de Paulo aqui, tá? Paulo não está condenando, mas o grande problema aqui é que esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles pregavam a palavra de Deus, pregavam movido por motivações erradas, orgulho, ganância. Para eles viam a oportunidade de pregar o evangelho, eles não pregavam o evangelho com a intenção de salvação, com a intenção de propagar o reino de Deus, mas sim com a intenção de lucro.
com a intenção de ficar rico, ou ficarem ricos, melhor dizendo, às custas do evangelho. Então a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo, ele contrastando esse desejo, né, essa motivação errada desses falsos profetas. Então Paulo aqui nessa passagem, ao que ele já começou no versículo 3, ele está falando sobre os perigos da ganância. Quando você é ganancioso, não é pecado querer ser rico, querer prosperar, querer vencer na vida, mas a Bíblia combate a ganância. Se lá em Tiago, capítulo 6, a passagem que nós pregamos aqui domingo pela manhã e domingo à noite, Tiago condena o espírito de desonestidade, o espírito de exploração. Aqui Paulo está condenando o espírito de ganância, de avareza. É quando você quer ficar rico a qualquer custo, de qualquer maneira, nem que para isso você tem que prostituir a sua consciência, nem que para isso você tem que se vender, se corromper, nem que para isso você tem que abrir algumas concessões. Então é isso que o apóstolo Paulo está condenando aqui. Tendo dito isso, eu chamo a sua atenção então para o versículo 6, do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A palavra piedade é uma palavra grega, a palavra eusébia. No latim, a palavra pietas, que significa, a ideia de devoção, de dedicação a Deus. Então Paulo está deixando bem claro aqui, que o verdadeiro contentamento, ele vem da piedade no coração, e não do dinheiro. Parafraseando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 6, é que a felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. Dinheiro é importante? Sim, com ele a gente compra, com ele a gente vende, com ele a gente faz negócios, né? Dinheiro é sinônimo de business, mas o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, e o apóstolo Paulo, conforme está em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura foi inspirada, é inspirada por Deus. Então, o apóstolo Paulo, assim como os apóstolos do Novo Testamento, assim como toda a Bíblia, Antigo e Velho Testamento, é palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas escreveram o Antigo Testamento debaixo da influência, ou sob a influência do Espírito Santo. E no Novo Testamento, os apóstolos de Cristo, ou pessoas ligadas aos apóstolos, como é o caso de Lucas, que fazia parte do círculo apostólico, eles escreveram, melhor dizendo, sob ou debaixo da influência do Espírito Santo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto de Paulo aqui: a felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. A felicidade não está no dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, irmãos. Dinheiro pode ajudar muitas coisas, dinheiro pode facilitar muitas coisas, mas o ponto de Paulo aqui é que o dinheiro não traz felicidade. E o ponto de Paulo aqui, que é o que traz felicidade, o que traz contentamento, o que traz satisfação, não é o dinheiro, mas sim a piedade. Ou seja, só Deus nos satisfaz. Só Deus pode satisfazer o homem. E para Deus satisfazer o homem, Paulo está dizendo que ele precisa viver uma vida de piedade, uma vida de dedicação a Deus. É claro que a gente não está falando de fanatismo, a pessoa ficar 24 horas na igreja, mas é a ideia de ter um relacionamento com Deus, de ter comunhão com Deus, é a ideia de se dedicar a Deus e também ao próximo. Domingo nós falamos aqui
que nós fomos criados por Deus com alguns propósitos. Propósito número 1, Deus nos criou para adorá-lo, para servi-lo. Propósito número 2, Deus nos criou para servir o nosso próximo. E propósito número 3, Deus nos criou para termos prazeres legítimos. O que é um prazer legítimo? Um prazer que Deus aprova. Um prazer que tem fundamentação, suporte, base, respaldo bíblico. E nós demos alguns exemplos. Por exemplo, quando você come arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, proteínas, carboidratos, fibras, isso são prazeres legítimos. É algo que agrada o Senhor Deus. É algo que tem o carimbo, a chanceler de Deus, a aprovação de Deus. Quando você, por exemplo, você que é casado, quando você desfruta da sua relação com a sua esposa, relação sexual, me refiro, isso é um prazer legítimo, é algo aprovado por Deus, é algo que agrada a Deus. Por exemplo, quando você descansa, dorme, né, isso é um prazer legítimo. Quando você faz uma viagem em família ou com amigos, isso é um prazer legítimo. Como o Judenes vai viajar agora, né, esse mês, vai passar alguns dias, isso é um prazer legítimo. Como Samuel viajou, né, foi para Búzios, isso é um prazer legítimo, é algo que Deus aprova. Quando você está no momento de lazer, quando você está no momento de atividade física, ou até mesmo praticando um esporte, tudo isso são prazeres legítimos, ok? Então esse é o ponto de Paulo aqui. William Hendricks, um dos maiores comentaristas da atualidade, ele diz que o indivíduo piedoso, isto é, a pessoa que pratica a piedade, ela tem paz com Deus, tem gozo na alma, tem segurança de salvação e tem convicção de que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então as pessoas que são piedosas, que são dedicadas a Deus, dedicadas à sua palavra, elas têm paz com Deus, elas têm gozo na alma, segurança da salvação e convicção de que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa, em tudo Deus quer que a gente venha extrair lições. Então Paulo ele está contrastando os falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles pregam a Bíblia, a mesma Bíblia que a gente prega, mas eles pregam com a motivação errada. A motivação deles é ganância. A motivação deles é avareza. A motivação deles não é ajudar as pessoas. Não é levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Mas muito pelo contrário, é tirar tudo que essas ovelhas têm. É a ideia mesmo de tirar a lã, a gordura, o leite, a carne. É a ideia de tomar tudo que as pessoas têm. E a gente vê isso, infelizmente, em muitos redutos chamados igrejas evangélicas. Então o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, não é o dinheiro, mas a piedade. O apóstolo Paulo, você pode conferir isso. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ele diz que ele era pobre mesmo, literalmente falando, irmãos, tá? Paulo, ele morreu pobre, velho, abandonado e possivelmente doente. E a gente vê isso em toda a teologia paulina.
Porque Jesus não veio para prometer, Jesus não prometeu riquezas, ele prometeu salvação. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver Jesus prometer riquezas. Ele prometeu salvação. Então Paulo diz que ele era pobre, mas enriquecia a muitos. Nada tinha, mas possuía tudo. Ele era pobre, mas enriquecia a muito. Ninguém, irmãos, na história do Ocidente influenciou mais o mundo do que o apóstolo Paulo. Ninguém. A gente tem grandes homens na história, como Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, um dos maiores homens de Deus da história. A gente tem São Tomás de Aquino, um dos grandes homens de Deus, viveu no período medieval, século XII, por volta de 1200 alguma coisa. Mas ninguém influenciou mais o Ocidente do que o apóstolo Paulo. Ninguém. Era pobre, mas enriquecia e ainda continua enriquecendo a muitos com as suas palavras, com seus ensinamentos. Estuda as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, Paulo é aquele que formatou as doutrinas do cristianismo. As principais doutrinas do cristianismo você vai encontrar nas cartas paulinas, como a doutrina, por exemplo, capítulo 5 de Romanos, a doutrina a doutrina do pecado original, como por exemplo, Romanos capítulo 3 e 4, a doutrina da justificação, que é o coração da Bíblia, como a doutrina da predestinação no capítulo 9 de Romanos. Gálatas, Paulo fala sobre a questão de legalismo versus graças de Deus. Nós não estamos debaixo do regime da lei, mas debaixo do regime da graça. Aí você pega outras cartas, como por exemplo Efésios, que é uma carta que fala da doutrina da igreja, uma carta que fala apresenta a igreja como noiva. Então Paulo até hoje, você pega Colossenses, que fala sobre a doutrina de Cristo, Filipenses, então nem se fala. Ali Paulo fala sobre a supremacia de Cristo, sobre o outro na frente do eu. E a gente poderia citar outras colaborações, contribuições que o apóstolo Paulo deu em outras cartas, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, carta escatológica, que fala sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, a segunda vinda, o dia do Senhor, que é a grande tribulação. Enfim, então irmãos, Paulo era pobre, mas enriquecia a muitos. Mas ele tinha o quê? Piedade. Era um homem que estava satisfeito em Deus, tinha prazer em Deus. Sabe, irmãos, nós devemos honrar Deus. E o Senhor Deus deve ser o centro das nossas vidas. Ele deve ser o centro de nossos desejos. Deus deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. A gente tem que ter tempo para a família, para a igreja, para o trabalho, para o lazer, para outras atividades. Mas Deus tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. E a gente vê isso em Mateus 6,33. Uma das passagens mais lindas da Bíblia. Sua justiça. Primeiro reino. E a justiça de Deus. E na sequência o versículo diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? É só você ver o contexto do capítulo 6 de Mateus. Está falando do cuidado de Deus. E ali a gente vê algumas analogias dos pássaros, Deus cuidando dos pássaros, do lírio dos campos. Então, Deus cuida de nós. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. A gente vê Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 13, quando Paulo estava preso em Roma, e ele diz, vamos ler Filipenses capítulo 4?
a partir do versículo 11. Filipenses 4, a partir do versículo 11. Digo-vos, não por causa da pobreza, olha o que Paulo diz na sequência, a partir do versículo 11, capítulo 4, versículo 11 de Filipenses. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora olha o que ele diz no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aqui tem sido muito mal interpretado. É comum, as pessoas falarem assim, não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser rico, eu posso ser próspero. É fato, você pode. Só que o contexto aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade. O contexto aqui era Paulo preso em Roma, passando por privações e provações, e ele falando essas palavras que a gente viu aqui, que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, na abundância, na escassez, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Deus está comigo e ele me fortalece. Essa é a ideia aqui. Independente da situação que eu viva, o que eu esteja, Deus está comigo, ele me restaura, ele me renova, ele me fortalece. Eu não estou só, Deus está comigo. Amém, irmãos? Chama a sua atenção para o versículo 7. Volta lá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. É isso aí, estou gostando do exemplo das crianças. Nicole e Heloísa estão trazendo caneta, papel, estão anotando tudo. É isso mesmo. Quando você ouve algo pela primeira vez, eu já falei isso aqui na igreja, você só guarda 38%. Quando você ouve e anota, você guarda 68%. Quando você ouve algo repetidas vezes, você guarda 98%. Então, uma das técnicas que eu tenho para memorizar, eu fico ouvindo aquilo, lendo aquilo várias vezes, anotando, até que eu consiga memorizar. Versículo 7. Olha o que Paulo diz aí no versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Irmãos, aqui a aplicação não tem o que... O versículo em si, ele já explica, já é um comentário. Ou seja, você não vai levar nada dessa vida para outra vida. Nada. Olha o que Jó diz no capítulo 1, versículo 1. Anota aí para você ler na sua casa. Jó, capítulo 1, versículo 1. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Por que as pessoas são tão arrogantes, tão soberbas, tão orgulhosas? Por que nós muitas vezes somos tão soberbos, arrogantes, orgulhosos? A Bíblia diz aqui no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando você achar que você é alguém, que você é o cara, que você é o rei da cocada branca ou o rei da cocada preta, dá um pulinho aqui no cemitério. Dá um pulinho lá. Lá todo orgulho acaba. Irmãos, nós não somos nada. Tudo na nossa vida é a graça de Deus. Tudo. A gente tem que baixar a bola. A gente tem que sentar na cadeira da humildade. A gente não vai levar nada. Quando o bilionário John Rockefeller morreu, algumas pessoas perguntaram ao seu contador no cemitério: quanto que John Rockefeller deixou? Ele respondeu: ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Não levou sequer um centavo.
O pessoal estava lá no enterro, no sepultamento de John Rockefeller, e de repente alguém perguntou para o contador dele: quanto é que ele deixou de herança? Ele deixou tudo, não levou sequer um centavo. Você vai deixar tudo, meu irmão. Quantas famílias, quantos pais de família não tem tempo para a esposa, quantos maridos não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Estou trabalhando para oferecer o melhor para os meus filhos. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja. Não estou dizendo que é errado trabalhar, mas muitas vezes você prioriza o seu trabalho, porque você quer deixar uma herança para os seus filhos. E a gente vê muito isso, irmãos. Os pais morrem. Os pais trabalharam durante muitos anos, deixaram bens materiais, herança para os filhos. E esses pais, em razão disso, com essa finalidade que eles tinham de trabalhar, de repente, como eu conheci nos Estados Unidos, gente que trabalhava 70, 80 horas por semana. Gente que saía de casa, o filho estava dormindo. E quando ele voltava, o filho estava dormindo, porque ele saía de madrugada, saía 3, 4, 5 da madrugada, e voltava 10, 11 da noite. E aí morre, depois os filhos começam a brigar. O mais importante, irmãos, é a piedade. É bíblico trabalhar, a gente vê várias passagens bíblicas. Não é errado você querer crescer na vida, você querer prosperar. É aquilo que nós falamos domingo, aquela regrinha. Não há base bíblica para a teologia da prosperidade. É uma heresia. Se você quer ficar rico, trabalhe, estude, se qualifique e principalmente dependa de Deus. Dependa de Deus. Isso é o mais importante. Seja piedoso. Tenha tempo para o trabalho, se dedique, seja um funcionário dedicado, aplicado, pontual, responsável, tenha compromisso, estude, se qualifique, mas dependa de Deus, tenha relacionamento com Deus. A pessoa tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar, para ler a Bíblia. E muitas vezes a gente deixa Deus para segundo plano, Deus torna-se algo secundário nas nossas vidas. Eu vou orar no final do dia. Não ora. Primeiro que você está dando a sobra, o resto para Deus. Segundo que você está muito cansado. Está igual a postagem que a Simone fez esta semana, Pessoa dormindo, orando já na hora de dormir. Senhor, como é que é? Quem é que tem aí? Está no meu celular e o celular está sendo usado para gravar. Tem aí, Samuel? Me empresta aqui então. Está no grupo lá do Ministério de Louvor. Isso quando você ora já cansado. Não que seja errado, eu oro todos os dias quando eu vou dormir. Eu e minha esposa a gente ora juntos. A minha esposa ora com a Nicole todos os dias. Quando a Nicole vai dormir, ora, conta uma historinha da Bíblia. Olha aqui, obrigado, Samuel. Eu orando com sono. Senhor, abençoa o inimigo. Me livra dos meus irmãos. A pessoa orando com sono. Me livra dos meus irmãos, perdoa minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados, Deus, dorme com Deus, amém. Não, pera, assim é quando você ora, quando você está com sono. Então o correto é orar, ore antes das refeições, tá? Isso é bíblico, nós pregamos sobre isso recentemente aqui. Muitos cristãos perderam esse hábito, já não oram mais antes das refeições. Lá em casa é lei, antes do café da manhã, antes do almoço, antes das refeições, a gente tem que orar. Dedique as primeiras horas do dia a Deus. Ore antes de dormir, ore quando você acordar. Separe um tempo, de preferência nas primeiras horas do dia, ou de madrugada, ou pela manhã, para você ter o seu tempo de qualidade com Deus. Aquilo que nós chamamos de devocional, um período de oração
e um período de leitura bíblica. Quantos cristãos perderam este hábito? Quantos cristãos? Quantos cristãos, infelizmente? Irmãos, tudo é passageiro, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos estrangeiros. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele fala que nós somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então a gente tem que se desapegar mais das coisas do mundo. A gente não sabe, a morte é como se fosse uma fila. A gente nunca sabe quem é o próximo da fila. Há muitos anos atrás eu li um artigo, há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, que morrem no mundo cerca de 156 pessoas por minuto. A gente nunca sabe quem é o próximo da fila. Então a gente está aqui de passagem, irmãos. Tá? Chama a sua atenção para o versículo 8 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Olha o que diz Paulo aqui no capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Irmãos, como o apóstolo Paulo, ou melhor, como o apóstolo Paulo, nós podemos escolher, é uma opção, de ficar satisfeitos, sem ter tudo o que queremos. Como? Seguindo o exemplo de Paulo. Paulo não tinha tudo o que ele queria. Irmãos, e nessa vida também a gente nunca vai ter tudo o que a gente quer. Imagine se Deus der a você tudo o que você quer. Passa pela nossa cabeça, segundo alguns estudiosos, cerca de 10 mil pensamentos por dia. Outro eu ouvi esses dias, falou que passa cerca de 50 mil pensamentos por dia. Eu li num artigo que é cerca de 10 mil. Aí eu ouvi alguém falando, aliás, li no outro artigo que é cerca de 50 mil pensamentos. Que seja 10 mil, 20 mil. Já pensou se Deus der a você tudo o que você quer? Irmãos, Paulo, os apóstolos, eles não tiveram tudo o que eles queriam, mas eles tinham tudo o que eles precisavam. E é isso que é aprender, viver de forma contente. Não é errado você desejar adquirir bens materiais. Não é errado você querer ter uma casa própria, trocar o carro por um carro melhor, por um carro seminovo, por um carro novo. Não é errado você querer desejar uma chácara, um terreno, um sítio. Só que você não pode ficar vivendo em função disso, porque senão você pode se frustrar. Você pode ficar decepcionado. E quantas pessoas, poxa, eu tenho 30 anos, tenho 40 anos, eu fiz uma meta, eu tracei uma meta para ter isso. Querido, se você não conseguiu, glória a Deus, vida que segue. Nem sempre Deus vai te dar tudo o que você quer. E nem sempre as suas metas serão atingidas ou alcançadas. Viva um dia após o outro. Ofereça o seu melhor para Deus hoje. Continue planejando o futuro, não é errado. É aquilo que nós vimos em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Planeje o futuro, mas inclua Deus no seu futuro. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei, eu comprarei, eu irei. Porque senão a gente se frustra, irmãos. Eu já me frustrei em algumas áreas da minha vida, porque criei uma expectativa, planejei, projetei, anotei na minha agenda. Aí até que Deus me ensinou, Fabiano, viva um dia após o outro, e eu cuido de você, não te falta nada. Eu não vou te dar tudo o que você quer. Eu vou te dar o que você precisa, o que você necessita. Irmãos, e para a glória de Deus, eu trabalho para Deus há mais de 20 anos como obreiro de tempo integral. Não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso.
Deus tem sido fiel para comigo, para com a minha família, para com essa igreja. Nunca faltou provisão de Deus, nunca faltou sustento de Deus, nunca. Nessa pandemia aí, nossa, o cuidado de Deus, Deus cuida nos mínimos detalhes, Deus ele cuida nas mínimas coisas. Eu tenho certeza, eu acredito que não te faltou nada, porque Deus cuida da sua igreja. E quando você cuida das coisas de Deus, eu aprendi isso muito cedo com meu sogro. Assim que eu fui ordenado a pastor, uma das primeiras coisas que meu sogro me falou: Fabiano, se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. O nosso problema é que a gente quer cuidar de tudo, e a gente deixa a obra de Deus para segundo plano, secundário. O melhor de Deus é para aqueles que oferecem o melhor para Ele. E nem sempre esse melhor de Deus vai ser bens materiais, mas vai ser provisão de Deus, sustento, vai ser satisfação em Deus. É você deitar numa cama e apagar literalmente, não ser refém, não viver à base de medicamentos. É você acordar pela manhã, ter um pão com manteiga, ter um café com leite. É você na hora do almoço ter um arroz, um feijão, uma mistura, né? Uma carne. Deus tem cuidado do seu povo, irmãos. Deus tem sido fiel. E a gente vê a oração do Pai Nosso. O que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 11? Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Você não ora assim todos os dias? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, repita comigo essa frase: o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. É isso que nós precisamos, do pão nosso de cada dia. Isso fala do sustento diário, da provisão diária. Viva um dia após o outro. Todas as vezes que eu fiquei preocupado com o futuro, eu me dei mal. Mas todas as vezes que eu confiei em Deus, que eu esperei em Deus, todas as vezes que eu dependi de Deus, a ação de Deus chegou, ao mover de Deus, o trabalhar de Deus. Mas todas as vezes que eu tentei agir por conta própria, tentar dar um jeitinho, e nós brasileiros somos mestres, especialistas em querer dar um jeitinho, e a gente vê isso na Bíblia. Todas as pessoas que tentaram dar um jeitinho, só atrapalharam. Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho. O que Abraão tinha que ter feito? Esperar. O que ele fez? Ficou velho, mulher velha. Vamos ajudar Deus. Foi lá, pegou a escrava, que era algo normal naquela época. Quando a mulher legítima não poderia dar filho, a concubina, você poderia pegar a concubina. Nós estamos falando de antes da lei de Moisés. Pelo menos 400 anos antes da lei de Moisés. O que Abraão fez? Vou ajudar Deus. Só atrapalhou. E hoje a gente tem um problema crônico mundial, que é Israel, judeus e palestinos. Por quê? Porque alguém tentou ajudar Deus. Isaac, os descendentes de Isaac são judeus. Os descendentes de Ismael são os palestinos. Todas as vezes que você tenta ajudar Deus, que você coloca o seu dedo, a sua mão, Deus tira o dedo, a mão dele. Mas se você depender, confiar, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tá igual o irmão falou assim: pastor, eu estou desempregado, vou ficar o dia inteiro em casa assistindo televisão. Falei: queridão, acorda de manhã, ora e vai entregar currículo, que Deus abençoa a quem cedo madruga. Oração é uma junção de duas palavras: orar, tracinho, ação. Ora, recebe a iluminação do Espírito Santo, e na sequência
age debaixo daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Chama a sua atenção para o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmãos, o dinheiro ele pode levar a todos os tipos de males. A todos os tipos de mal. Por quê? Porque pelo dinheiro as pessoas roubam. Eu falei isso domingo aqui pela manhã e domingo à noite. Pelo dinheiro as pessoas mentem. Pelo dinheiro as pessoas se corrompem. Pelo dinheiro as pessoas casam, divorciam, matam, morrem. E nós falamos também, domingo, e eu quero chamar a sua atenção já para o versículo 10. Olha o versículo 10 para a gente concluir. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, quantas pessoas que eu conheci, que você conheceu, que quando eram pobres, quando ganhava, vamos falar em tese, 1 salário, 2 salários, 3, a pessoa era dedicada, aplicada. Eu conheço um monte. Eu oro para que Deus te abençoe, para que você seja rico, para que você seja próspero, mas que Deus seja prioridade na sua vida. Deus seja prioridade. Gosto muito da oração de Agur, lá em Provérbios capítulo 30, ele diz: não me dê a riqueza e nem a pobreza, porque se eu me der a riqueza, eu posso ficar, vamos ler lá Provérbios capítulo 30, eu sei que é o capítulo 30, mas não me lembro qual o versículo aqui agora, e também não está nas minhas anotações, e eu não estou com o meu aplicativo aqui, está no celular, que eu acho qualquer coisa em menos de 30 segundos. E também não estou com a minha Bíblia que eu leio em casa, que lá eu além de ler 39, olha, 38 e 9. Afasta-te de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dar-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, ficando pobre, venha a furtar e profane o nome de Deus. Capítulo 30, versículo 8 e 9. Eu leio a Bíblia todos os dias. Já tem alguns anos que eu fiz um propósito de ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano. E agora só está faltando Ezequiel e Salmos, mas Salmos eu leio rapidinho. E além de ler no mínimo 4 capítulos por dia, eu leio todos os dias um capítulo de Provérbios. E oriento você, aconselho você, recomendo você a fazer isso, tá? Leia todos os dias um capítulo de Provérbios. Quando tiver 30 dias, leia até o capítulo 30. Quando tiver 31 dias, leia até o capítulo 31. Leia um capítulo por dia. O Gabriel, meu filho, está com 21 anos de idade. Desde quando ele tinha 7, 8 anos em SUS. A gente passou para ele ler um capítulo de Provérbios. A Nicole também. Lê hoje, Nicole? Tem que ficar no pé da Nicole. Hoje, Provérbios 22, versículo 5 ou 6, eu li também. Fala, instrui a criança no caminho, versículo 6, no caminho que ela deve andar, para quando ela chegar mais tarde ou envelhecer, não se desvie do caminho. Então, meus irmãos, o problema aqui que Paulo apresenta, o problema aqui é colocar o coração no dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É quando a pessoa se apega ao dinheiro. E a gente vê muitas pessoas, conforme eu estava falando, que se desviaram. Por quê? Porque já não tinha tempo para Deus mais. Já passaram a orar menos, ler menos a Bíblia.
passaram a dar mais prioridade, ênfase, destaque ao trabalho. Trabalho é importante, é aquilo que nós falamos aqui alguns domingos atrás. Primeiro na sua vida, Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Em segundo lugar, família. E em terceiro lugar, igreja e trabalho. A igreja não pode tomar o lugar do trabalho e nem o trabalho tomar o lugar da igreja. Tem que conciliar. E é aí que mora o problema. Tem muita gente que se desviou, se afastou, por quê? Porque colocou o trabalho na frente da igreja. E vida com Deus, irmãos, é aquilo que a gente sempre fala aqui, é 2 eixos, vertical e horizontal. É como se fosse 2 asas de um avião. É como se fosse 2 asas de um avião. Se o avião tiver uma asa só, ele cai. Ele precisa de 2 aves para que ele consiga decolar voo, para que ele consiga pousar, para que ele tenha, para que ele consiga voar. Senão ele cai. E vida com Deus é 2 eixos, vertical e horizontal. Vertical fala da sua comunhão, do seu relacionamento para com Deus. E horizontal fala da sua comunhão, do seu relacionamento para com os irmãos, para com a igreja. Nessa pandemia, muitos ficaram fracos, não só da nossa igreja local, mas da igreja cristã de um modo geral. Muitos voltaram às práticas mundanas, às práticas pagãs. Por quê? Porque faltou um eixo. E também, claro, as pessoas não tinham raízes profundas, porque em contrapartida com outros irmãos foi o oposto. Comigo mesmo foi o oposto. Eu nunca orei tanto, nunca li tanta Bíblia, nunca li tantos livros como nessa pandemia. Por quê? Falei, vou ficar trancado em casa? Né? Aquilo ficou na nossa cabeça, no subconsciente, fica em casa. Então tinha dia que eu ficava 8, 10 horas lendo ou orando, lendo livros. Teve meses que eu li 2, 3, até 4 livros. Então foi um período que eu aprofundei as minhas raízes. Eu, a minha esposa, a Nicole viu muitos filmes cristãos. E com outros também, eles se aprofundaram as suas raízes. Mas outros não tinham raízes profundas, aquela coisa superficial, caiu, né, ou voltou para as práticas mundanas e pagãs. Então o problema aqui que Paulo apresenta, irmãos, não é colocar o coração. O problema aqui não é o dinheiro, melhor dizendo. O problema aqui é o amor ao dinheiro. É você colocar o coração no dinheiro. E Jesus já nos advertiu em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ele diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. É o maior senhor de escravos da atualidade. E muitas pessoas convertem. Um pastor disse uma vez que quando a gente for batizar alguém, tem que batizar o bolso da pessoa também. Porque parece que não converteu o bolso. A pessoa é apegada ao dinheiro. Ela tem dificuldade em ser generosa, em ser altruísta, em contribuir. Porque ela é apegada ao dinheiro. E na verdade, irmãos, nós não somos dono de nada. Ou Deus é Senhor da sua vida, ou Deus é Senhor do seu dinheiro, ou Deus é Senhor do seu tempo, ou Deus é Senhor do seu corpo, dos seus bens, ou Mamon é o Senhor do seu dinheiro. E Mamon é o maior senhor de escravos do mundo hoje. A gente não pode servir a 2 senhores. Jesus nunca chamou o diabo de senhor. Jesus nunca chamou o imperador César de senhor. A única entidade que Jesus chamou de senhor foi o dinheiro. As pessoas se tornam escravas, querem trabalhar 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia. Não conseguem dizer não. Priorizam o dinheiro. E a gente precisa aprender a falar não
algumas vezes. Porque senão você não tem tempo para Deus, não tem tempo para sua família, não tem tempo para a igreja. Você começa a priorizar coisas em vez de pessoas. E aí quando você percebe, por um lado, sua vida financeira está legal, está da hora, está de vento em popa. Mas sua vida espiritual, seu relacionamento com a sua família, seu relacionamento com Deus, com a igreja, está só naufragando. É o que está aqui no versículo 10, versículo 9. Os quais afogam os homens na ruína e na perdição. E a ideia aqui é de alguém que está morrendo afogado mesmo. Porque o cara, eu quero dinheiro, eu quero money, eu quero real, eu quero dólar, eu quero euro. Quando o cara menos percebe, ele está morrendo afogado. O casamento está indo embora, a esposa está com outro já, ele nem percebeu. Mas meu amor, eu fiz tudo isso para te dar o melhor. Ela fala, não queria dinheiro, eu queria tempo de qualidade, eu queria você. Não queria o seu dinheiro. Aí quando você vê seus filhos estão indo embora, você está lá afogando. Não, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu faço bico, eu faço freelance, como se diz em inglês, né? Full time, overtime. De manhã, de tarde, de noite. Eu vi muito isso nos Estados Unidos. Muito. Né, Suzy? Me lembro de um irmão lá. Eu falei, cara, volta para o Brasil. Não, pastor, não posso. O cara ficou 5 anos lá. Trabalhando 70, 80, 90 horas por semana. Chegava na igreja, dormia na igreja. Literalmente. Chegava o culto, começava às 8, ele chegava às 8h10, 8h20 e já roncava na igreja. Acordava 3, 4 da madrugada. Não vou citar o nome dele por uma questão de ética. Eu falava assim, cara, volta para o Brasil ou traz sua esposa para os Estados Unidos. Não, pastor. E todo mês, toda semana, ele mandando dinheiro para a esposa. Comprou terreno, ou pelo menos achou que comprou, né? Quando ele chegou no aeroporto, ele me contou isso. Depois ele ficou tão decepcionado que ele voltou para os Estados Unidos. Voltou, sentou comigo no gabinete pastoral e disse, pastor, tudo que o senhor falou aconteceu. Aí ele narrou os fatos. Diz ele que chegou no aeroporto, não vou falar de qual cidade. Diz ele que chegou lá, a mulher dele já não era a mesma. A mulher dele, quando saiu, era uma santa mulher de Deus, era uma mulher piedosa. Quando ele voltou, já parecia uma piriguete, uma prostituta. O filho dele, todo desviado, rebelde. Aí foi para casa. Quando chegou lá a primeira noite, a esposa não abriu a loja para ele. Vocês estão entendendo, né? E ele, gente, 5 anos na América, orando, jejuando e trabalhando. E a minha esposa não abre a loja? Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada de abrir a loja. Quarto dia, mulher. E a mulher estranha, só ouvindo músicas mundanas. Ele sentou com a mulher. A mulher falou assim, ó. Já estou com outro já. Nossa, ele ficou mal, decepcionado. E outra, tudo que eu comprei aqui é meu e do outro agora. E com aval do seu filho. E como esse caso que eu estou contando, eu poderia contar muitos outros casos. De pessoas sentar comigo e com a Suzy e chorar. Pastor, aonde eu errei? Aonde eu errei? Você priorizou coisas em vez de pessoas. Você quebrou princípios de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é pecado ser rico. Não é pecado querer crescer na vida. Não é pecado planejar o futuro. Não é pecado você querer ter uma casa própria, um carro novo. Não é pecado você querer ser rico, milionário. Nada disso é pecado. Pecado é quando você coloca o seu coração no dinheiro. Quando você é escravo, apegado. Quando Mamon se torna o seu Deus. E eu concluo com isso nessa noite, irmão. Como se manter afastado do amor ao dinheiro, do Deus Mamon? Em primeiro lugar, entenda que um dia todas as riquezas terão fim. Tudo é passageiro. Não se apegue a Mamon.
Em segundo lugar, fique satisfeito com aquilo que você possui. Isso não significa que você vai cruzar os braços e acomodar. Mas tipo assim, Deus tem me dado isso, glória a Deus, não vou ter inveja de ninguém. Em terceiro lugar, controle o que você está disposto a fazer para conseguir mais dinheiro. Ou você controla ou você é controlado. Porque senão você cai naquela ganância, naquela avareza, naquela cobiça, e você quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Aí não tem tempo para Deus, nem para a família, nem para a igreja. Então controla. Coloque limites. Ame mais, em quarto lugar, ame mais as pessoas do que coisas. Em quinto lugar, ame mais a obra de Deus do que o dinheiro. E em sexto e último lugar, compartilhe o que você tem com as outras pessoas. Não seja avarento, mesquinho, mão de vaca. Não seja pão duro. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar. Eu queria chamar aqui o evangelista Vanderlei. Ele vai estar fazendo oração aqui. Se você entende que Deus falou o seu coração, e se você precisa de libertação nessa área, ou em qualquer outra área, ele vai estar orando por você. Vai estar orando pelos irmãos também que estão participando pelo Facebook, Igreja Tabernáculo em Taubaté. Eu queria pedir a você que está em casa, compartilhe essa live de hoje, para que outras pessoas sejam também alcançadas pela palavra de Deus. E o evangelista Vanderlei depois já vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Lembrando que a gente está com a nossa jornada de oração. Amanhã nós estaremos aqui orando, das 8 da noite até as 9h15 da noite. De segunda a sexta estamos aqui orando, das 8 da noite até as 9h15, exceto quinta-feira a gente ora mais cedo, aqui no apartamento da igreja, das 7h30 da noite até as 8 da noite, porque tem um ensaio aqui do Ministério de Louvor, das 7 às 8, e depois o culto. E 40 dias estamos jejuando, e o nosso propósito é para Deus trazer um avivamento, não somente para a nossa igreja local, mas para a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, a igreja global, universal, internacional, mundial, a igreja militante, independente de placa, denominação, ministério, tá? Então nós estamos orando para isso, para que Deus possa trazer um grande mover, um grande avivamento. Evangelista Vanderlei. Oremos. Que possamos apresentar neste momento a nossa necessidade diante do Senhor, que Ele é o Deus que ouve e sabe a necessidade de cada um de nós, mas como diz a palavra do Senhor, que as nossas petições sejam expressivas diante da face de Deus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento cada um, Senhor, apresento cada irmão, cada irmã, apresento a igreja diante do Senhor neste momento, qual seja a necessidade, ó Pai, seja uma porta de emprego, seja uma enfermidade, seja uma tristeza no coração, seja uma angústia, meu Deus, que o Senhor possa abençoar esta vida, que o Senhor possa, meu Deus, mudar o quadro, mudar a circunstância, em nome de Jesus, ó Deus. Eu peço a Deus a Tua bênção, e que o Senhor possa mudar em nome de Jesus, é que nós oramos, crendo na vitória, crendo que o Senhor tem o melhor para com cada um de nós, em nome de Jesus. Oremos também, finalizando neste momento. Senhor, em nome de Jesus, agora que o Senhor venha nos levar em segurança para os nossos lares, que o Senhor venha nos dar um resto de semana de vitória, de bênção, de paz, da parte do Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos por este culto, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, oferecendo um culto de entendimento ao Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos, amém. Estenda suas mãos.
E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e cada um diga amém.